pai do céu. Isa, a gente precisa saber da história da Dama da Noite. Da Dama da Noite. Não, Olha agora a fumaça, prepara meia hora agora, no mínimo, pra ela começar a falar o negócio. Senta que lá vem a história, gente. Mano... Ô, Alfred, você não sabe, né? Não, nem pessoal. não sei. Fica vendo. Ô, você não sabe. Eu vou ficar até quieto agora, porque o negócio é diabólico. É mesmo. Calma, você não sabe o que aconteceu. Não, você sabe agora porque depois a gente te contou. Lembra? Não. Do cara indo levar gelo lá no quarto e eu achei que era o Afrin. Falei, sai daqui que não tem pão velho não, achando que era você. Você falou dessa parada aí. Era o cara na porta. O Matheus não sabia onde que ia enfiar a cara pra receber. Mas enfim, a gente tava no meio desse assunto. Começa no início agora. Isso, a gente tava lá comendo Seguinte. pizza e do nada a Isa começou a falar de coisas assim. Ah, vocês que tocaram no assunto. Não comecei a falar assim. Começou. E agora imagina a minha reação conhecendo ela, pensando, falei, não vou lá namorar essa menina. Não, deixa ela falar. Vai. Seguinte, há quem acredite e há quem não acredite em macumba. Mas enfim, uma pessoa que era muito próxima a mim, que dizia ser minha amiga, que me amava, enfim. Que tomara que ela veja esse vídeo agora pra ela saber que eu sei. Que agora foi desfeito e que vai voltar, porque tudo que você faz, você paga, né? Tretas. Mas enfim. E daí, fiquei sabendo, por meio Você foi de... macumbada. Por meio de um pessoal que falou que ia desfazer o trem. Nisso, eles fizeram o ritual deles lá. Peraí, vamos de coisa. Eu já sei a história, então eu vou guiando a Isa. A Isa tomou macumba e aí ela foi procurar ajuda pra tirar essa macumba dela. Porque a vida dela tava dando muita coisa errada. Mas sente a macumba? Você sentiu a macumba no seu corpo? Não é que eu sentia. Eu tava numa época muito depressiva da minha vida. E eu escutava, tipo, um diabinho e um anjinho falando na minha orelha. Entendi. Tipo, E ao mesmo tempo eu senti uma voz muito forte me puxando. E isso foi mexendo muito com a minha cabeça. Me dava crise de choro, crise de pânico, enfim. Que horror. É ridículo. E... A gente fica até pensando, né? Porque em desenho você vê referência disso que ela falou agora, né? Sim. Diabinho, anjinho, desenho você vê. Então, Agora, se você, na vida real... então, se você pensa assim, se isso passou por ela, imagina as coisas também que acontecem. Então, tipo, será que bruxo é real? Será que lobisomem é real? Porque não dá pra entender. Os caras tiram referência da onde? Não, entendeu? essa parada da referência aí, tipo, eu tenho certeza que tudo tem alguma conexão com uma parada que já aconteceu, tá Mas ligado? continua. A Isa foi lá, pediu ajuda e tal, bababá. Enfim, aí falaram que podia me ajudar e começou o ritual deles lá. Do nada, desceu um espírito no corpo da mulher. E esse espírito tinha muita raiva de mim, ele me xingava de tudo quanto é tipo de nome feio. Lembrando, falando que ia ser, tipo, somente pra isso, que ia ser uma parte boa, tipo, tirar aquilo. Ela tava achando que o pessoal ia ajudar ela. Exato. Tá, então eles foram lá, começaram a fazer o ritual. Ah, não, no momento de desespero, você não pensa que tá acontecendo. Isso aí foi pra colocar o negócio em você ou foi pra tirar de Pra você? tirar, eu não sabia o que Pra tava tirar a acontecendo. macumba. Eu não sabia que era uma macumba no começo de conversa, Tá, enfim. entendi. E a pessoa me xingava, pedia um fio de cabelo meu, pedia um pedaço de unha, que a pessoa que ele ia me matar, que eu não ia, que a família não ia me ajudar, Isso o demônio que tava incorporado. Demônio não, espírito, né? Vamos parar de falar disso. Vamos Ai, parar de falar disso. O amado espírito que do incorporou céu. ali pra falar com ela. Que ia me matar, que essa família não ia me ajudar, que eu era trouxa, enfim. Tudo de pior que você pode imaginar na sua vida. Você viu tudo isso? Meu, e ele me olhava assim com um olhar muito ruim. Mas, E tipo a assim- voz era muito maligna, não era uma coisa assim Então a normal. voz da mulher tinha mudado. Na verdade, incorporou na mulher, mas era um homem A que voz- falava. Mas você conseguia escutar no corpo Normal. da mulher a voz de homem? Normal, a raiva, ele se batia, se debatia, querendo vir me bater. Exato. Aí, eles têm um negócio lá nesses trem deles, que tipo assim, colocou a mão assim, amarrou o espírito dentro do corpo, o espírito não vai sair. Então ele não conseguia chegar até mim, pra me bater, pra pegar fio de cabelo meu, pra ele terminar de fazer o que ele queria. O que ele queria com esse fio de cabelo? Me matar. E ainda ele falou assim, porque eu tava conseguindo, ó, pra você ver como tinha ligação às vozes que eu escutava. Porque eu tava conseguindo o que eu queria. Porque você tava quase tirando a sua vida. Você acha que eu não vou conseguir? Você tá muito enganado. Ele falava desse jeito. Ô, ridículo, chega a arrepiar. Exatamente desse jeito. Não é mentira. Enfim. Parece que esse... Então quer dizer, então... eu nem tinha prestado atenção no na primeira vez. Quer dizer, então, que o espírito que a mulher puxou era o que tava tentando fazer coisa má com você. Era o que tava em mim. Que foi jogado em mim. Enfim, no final disso tudo, eles começaram a perguntar, mas por que você tem tanto ódio dela? Por quê? O que tá acontecendo? Enfim, começou a pressionar, não vou falar, se debatia. Aí ele falou 3 nomes. Um nome, e ele foi jogando verde, tipo assim, foi falando nome aleatório pra ver se eu caía. Primeiro nome eu não conhecia. Segundo nome eu não conhecia. Aí eles era só colocar a mão, que ele se debatia como se ele estivesse apanhando. Aí nisso ele se debatia, urrava de dor. E daí ele falou o nome, tipo assim, sabe quando você não quer falar alguma coisa que você tá sendo obrigado que você fala?
E aí falou o nome da sua amiga. E daí ele falou o nome. Daí eu tinha 2 pessoas conhecidas com o mesmo nome. Aí o pessoal falou, pensa, mentaliza uma e coloca a mão na cabeça dela, que a gente vai segurar. Aí ela se debateu e falou que não era a primeira. Na segunda, ela se debateu, rodou de dor e tipo, meio que concordou. Então falou que era essa menina. Que era amiga da... Cara, mas por que alguém faz isso? Tipo, Inveja. Inveja. já começa que, tipo assim, eu nunca vi isso acontecer. Eu tava falando até pra eles num dia. Nunca vi esse negócio de macumba de verdade. Eu nunca vi acontecer. Eu já vi um exorcismo na igreja. E foi a Isa que me contou um negócio que eu falei no vlog, gente, de tapar o umbigo. Que o pessoal, o artista, tapa o umbigo porque é por onde que a sua primeira conexão... Como que você falou? No umbigo, né? É, o Matuê faz isso. Geralmente quando, tipo, vai pra um show ou lugar que, tipo, tem bastante gente, sabe que pode ter energia ruim, Que pode ter inveja, muita maldade. coisa, eles tampam o umbigo porque eles acreditam que, tipo, lá que passa a energia. Tem um contato maior com a energia. É o primeiro contato que você teve no Cordão útero. umbilical, blá, blá, No blá. cordão umbilical. E aí É. você atrai muito por... Mano, eu não sei nem o que falar dessa história aí, mas por que Dama da Noite? Então, É aí que entra o negócio. resumindo, aí falou, fizeram o trem deles lá, fez ela parar de me odiar. E ela tinha uma dificuldade, ele tinha uma dificuldade muito grande de falar, tipo assim, eu não vou matar a Isabela, eu vou proteger a Isabela a partir de agora. E eles fizeram ele repetir isso várias vezes até ele falar certo, tipo assim, sem nenhuma dificuldade. Porque como ele foi mandado pra me matar, pra tirar... Ele foi exatamente assim que ele falou. Que foi feito um feitiço jogado contra mim, que era pra tirar todo o meu dinheiro pra minha vida financeira estabilizar e acabar com a minha vida ou me deixar acamada. E o que aconteceu comigo? Me veio a depressão, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de levantar da cama, de trabalhar, de conversar. Eu não socializava. Enfim, e daí quando eles começaram a falar isso, eles falaram que a partir de hoje você ia ser o Exu da Dama da Noite e que você ia Olha, proteger a achei me Isabela. arrepiar inteiro. Que ia proteger. Que ia proteger. E E aí coincidentemente, A minha Saveiro tinha o nome de Dama da Noite. Tinha E até a música. quem que é o protetor hoje da Isa? Dama da Noite. É, né? O Matheus, dono da Dama da Noite, entendeu? Credo. Então foi basicamente isso que a gente tava contando lá. Mas teve mais história, né, gente? Tipo, não acabou tão fácil assim. Vixe, A Maria, Isa Deus. ficou 2 horas conversando com a gente, falando sobre isso. Porque teve outras coisas. Sim, e eu conheci ela nessa época. Entendeu? Tipo assim, ela tava tendo crise. Ela contou uma parada pra gente que, tipo, tinha pedra que era enfeitiçada, que ela guardava, uns negócios assim. Essa família... É, aí que tá. Falavam que iriam proteger ela. Só que na real não era. Era um meio de, tipo, estar conectado e saber tudo o que ia acontecer com ela. Se ela tava mal, a pessoa mandava mensagem pra ela. Mas, de certa forma, o pessoal meio que deu uma ajuda, né? Eles tiraram Só que aí que tá. o Exu do... Mano, eu Eles juro pra vocês iriam que eu- fazer o processo pra colocar nela. Eles sabiam que eu tinha um dom Entendeu? muito evoluído em espiritualidade. E daí eles queriam me puxar pra religião deles, que na época era o candomblé. Deve ser até hoje. Eles Total queriam me respeito puxar. aí e tal, pessoal. Jamais a gente não Só que tá eles falando foram nada. me deixando tão cega na religião, tão cega, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Aí esse rapaz me deu 2 pedras, o olho de tigre e mais uma outra pedra, que eu não vou lembrar o nome agora, e falou que essas pedras iriam me proteger quando eu estivesse angustiada, não ia deixar pegar essa energia, inveja, nananana. Só que assim, se eu brigasse com o Matheus, a família me mandava mensagem. Se eu estivesse chorando, a família me mandava mensagem. Se Tudo. qualquer coisa que acontecesse na minha vida, tipo, de Que ruim, bizarro. E que quando me eu tava magoasse. com ela, nunca chegava mensagem. Você acredita? Porque a E eu dama- falava pra ela, Porque porque a Dama da Noite tá aí pra proteger. eu via ela mudada, e eu pegava e falava assim, ó, não tenho medo do que tá acontecendo. Eu conheci você na sua pior época. Tipo assim, ela tava tendo crise pra caramba, tanto que ela teve até medo. Quando eu conheci ela, ela teve uma crise no mesmo dia que eu conheci ela. Que a gente saiu, o primeiro, assim, contato que a gente teve. E aí ela teve medo de eu, tipo, parar por causa das crises dela de ansiedade. Nossa, tipo, era mano, crise. eu tô sem saber o que falar. Tinha um quadro. Tinha 2 quadros no quarto do Matheus. o Edu gosta bastante também. O do Sirius Black, do Sirius Harry Black. Potter. Na hora que começou a me dar crise, eu olhei pra aqueles quadros, parece que o negócio ia girando e que, tipo, ia me fazer algum mal. Parece que tinha alguma coisa ali. Então no Harry Potter o quadro se mais mexe ainda. mesmo. Ah, então. Ou ela começou, mas não, ela começou, tipo, Eu não- ia pra trás, assim, ela, aqui nela, sem ninguém tocar, ela ficou vermelha. Eu nunca vi isso. Sem Como? ninguém tocar, ela tá. Sensação que ela tava sendo enforcada. Era uma coisa que Só de parece ver que o alguém quadro? tava pegando o meu coração e apertando, assim. Era bizarro. É, a Isa, quando ela conheceu o Matheus, ela conta mesmo que ela tava bem ruim, né? Sim. Tinha um monte de coisa. E aí esse pessoal que deu a pedra. E é isso que é estranho. É isso que, tipo, deixou a nossa conversa, tipo, tão longa. Ah. Porque na nossa cabeça não fazia sentido.
alguém tacar macumba nela e a vida dela, tipo, desandar. Pra gente isso aí sempre foi um mito. Sim. Entendeu? E aí a gente começou a conversar. E aí ele falou, não, é verdade. Toma cuidado. Entendeu? É verdade. Começou a conversar. E foi estendendo. Tipo, por 2 horas a conversa. E ela foi contando. E a energia naquele quarto. No quarto ficava assim. A gente olhava pro lado, tipo, barulhinho. Eu te falei o que aconteceu no mesmo dia à noite, no quarto? Você contou da rede. Eu acho que foi da rede. Não, da luz. O Tontão pegou e falou assim, se tiver alguém... Porque a luz deu uma apagada Olha e você, eu voltou. brincando à toa. Se tiver alguém aqui no quarto, se manifesta. A luz acendeu e apagou de novo. Eu falei, vai, Eu não mexo Tonto. nunca mais, filho. Eu escondido debaixo do cobertor, fiquei quietinho. Nossa. Rezando uns 20 Pai Nosso. Eu fiquei com medo também. Mas você não é espírita, né, Isa? Eu conheço gente que é espírita, pessoas que são da religião espírita, mas nunca ouvi falar desse negócio assim, entendeu? Eu já frequentei centros espíritas pra tomar passe, principalmente nessa época que eu tava muito ruim, mas eu não sou espírita. Eu tenho mediunidade, mas eu nunca quis... Mediunidade O é que o quê? seria? Médium é um contato direto com o espírito. É quando você consegue ou ver, ou falar, ou Meio se que um conectar. dom. Nossa, eu não E tenho o nada que disso, você então. consegue? Qual deles? Ver e falar. Entendi. Mas eles respondem ou você só fala e ele só ouve? Então, os 2 que apareceram pra mim, contei no mesmo dia, que a primeira vez que apareceu um espírito pra mim foi quando eu tinha 15 anos. Eu tava dormindo, foi bizarro. Eu tava dormindo de conchinha e daí, do nada, eu senti, tipo, de madrugada, alguma coisa me cutucar muito forte. Eu falei, mano, quem tá me acordando essas horas, né? Tipo, 3, 4 horas da manhã. Te juro por Deus, que se fosse eu, já ia bater no fantasma. Falou, você é um otário, sai daqui. Deus é mais. Quando eu abri, e eu fiquei, não vou abrir. Quando eu abri o olho, tinha uma pessoa toda iluminada de branco, cabelão, assim, uma mulher. Linda, linda. E ela ficava assim com a minha cara. E eu falei, gente, eu devo estar delirando, não é possível. E eu falei pra ela, falei, credo, você parece uma bruxa. E ela deu risada, ela não me falou nada. E na hora que eu pisquei o olho, abri de novo, ela desapareceu. E daí tinha um menino... Não pode ser coisa da sua cabeça? Não, tinha um menino da minha sala que ele era espírita, desenvolvido. Ele frequentava, enfim. E daí eu cheguei contando, desesperada. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Daí ele falou, com 15 anos, se você é médium, começa a aparecer os sinais, os primeiros contatos. Provavelmente alguém quer te pedir ajuda. Na minha cabeça, essa pessoa que apareceu pra mim era minha irmã. Pra mim é ela até hoje, porque eu tenho uma irmã falecida. E era o sorriso dela, o cabelo dela, só que ela tava mais velha. Eu não sei se evolui, se não evolui. É porque a irmã dela faleceu quando era criança. Ela tinha 8 anos, eu tinha 5. Entendi. E dizem que, dependendo do tempo, o seu anjo da guarda aqui pra eles é... Esqueci agora. Eu não entendo, não. Esqueci o nome. Que é tipo um anjo da guarda. Mentor espiritual. É o tipo um anjo da guarda. Dependendo do tempo que a pessoa faleceu, ela pode mudar e ela pode te proteger. Pedir permissão e pode começar a te proteger. E quando eu comecei a frequentar os centros espíritas, o pessoal me falou que minha irmã estava muito contente comigo. E teve uma vez que ela apareceu quando eu estava tomando passe pra mulher. E daí a mulher começou a chorar, do nada. E ela olhou pra minha cara Tomando e veio o quê? me falar. Tomando passe. É tipo uma oração espírita. Eu tenho medo disso. Não tem nada demais. Não, eu sei que não tem. Igual eu falei, eu conheço gente que é. Eu sei que não tem. Mas sei lá, eu não gosto. Eu não diria que eu não tenho medo ou não gosto. Eu diria que sou curioso, porque é uma realidade que a gente não tá acostumada. Era o meu mal ser curioso. E foi aonde que eu me meti em tudo isso, assim. Então tá, curiosidade matou o gato, né? Mas resumindo é isso, a gente achou até interessante a história, porque a Isa falou que estava passando por uma fase ruim, e aí do nada descobriu que tinham tacado macumba nela, e aí esse espírito que estava tentando ferrar com a vida dela virou um espírito protetor chamado Dama da Noite. E aí justamente o Matheus tinha uma saveiro que chamava Dama da Noite, entendeu? Então a gente olhou e falou assim, nossa, não é possível.